Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Natália e hoje vamos para mais uma aula de ciências, hoje um pouquinho diferente, em forma de desenhos explicativos. Nós vamos estudar sobre a pirâmide alimentar e alimentação saudável. Então vamos lá, galera. A pirâmide alimentar geralmente é dividida em 4, como vocês estão vendo aí no desenho. Essa divisão é para fazer a separação entre os grupos alimentares que estão à nossa disposição. Algumas pirâmides podem ser divididas em 5 ou até 6 partes, mas isso não influencia muito nos grupos. Ela vai se afunilando, demonstrando que o que está na base deve ser ingerido em maior quantidade, sendo um dos mais importantes para o nosso corpo. E o que está no topo deve ser consumido em menor quantidade, pois são os que menos fazem falta e também os mais prejudiciais. Vamos começar então pela base da pirâmide, que está sendo demonstrada agora. E ela é composta então dos cereais integrais, como arroz, pães, massas, e também de alguns tubérculos, como a batata, a mandioca, o milho. Esse tipo de alimento nós devemos ingerir entre 5 a 9 porções por dia, porque eles estão no grupo dos energéticos, ou seja, eles é que nos dão energia suficiente para fazermos as atividades do nosso dia. Quanto a esses alimentos, devemos dar preferência aos integrais, que são ricos em fibras, e evitar sempre as versões refinadas desses mesmos tipos de comida. Vamos agora ao segundo nível da pirâmide alimentar, que são das verduras e vegetais, como tomate, cenoura, alface, rúcula e outros desses tipos que a gente sempre tem que ter no nosso pratinho. Também as frutinhas, como uva, pêssego, maçã, pera, morango, entre outras frutas, que a gente conhece e gosta bastante. E também algumas leguminosas e oleaginosas. Aqui entram, então, as amêndoas, castanhas, nozes e também feijão, ervilhas e lentilha. Desse grupo, nós devemos ingerir de 4 a 5 porções diárias. Por isso que ele está no segundo nível da pirâmide, pois ele é considerado o segundo mais importante. Eles têm um papel muito essencial no nosso organismo, que é de manter ele em equilíbrio e regular todas as coisas que nós temos dentro do nosso corpo. Por isso que esse grupo alimentar é chamado de reguladores. Eles possuem muitas vitaminas, fibras, minerais, muita água contida dentro deles, e eles ajudam o nosso corpo a se manter hidratado, a manter sempre as unhas fortes, o cabelo brilhante e a pele bem macia. Outra função importante dos reguladores é que eles auxiliam na digestão, por isso que é tão importante tê-los no nosso prato durante qualquer tipo de refeição que a gente tiver. Agora a gente passa para o terceiro nível da pirâmide alimentar, onde encontramos os tipos de proteínas que nós devemos ingerir. As proteínas, gente, contribuem para o nosso crescimento e são os principais componentes do nosso organismo, necessários para o funcionamento celular. Elas são como se fossem os tijolinhos que formam a casa, sabe? Os tijolos que formam todo o nosso organismo, pois sem elas, as células não conseguem trabalhar. E é por isso que esse grupo recebe o nome então de construtores, porque constroem todo o nosso organismo. Nele nós podemos encontrar então leite e seus derivados, como queijo, também ovos e carne branca, de frango e de peixes. Proteínas vegetais também entram nesse grupo aqui porque são proteínas da mesma forma. Então aqui podemos citar como exemplo a soja, o feijão, grão de bico e também lentilha. Desse grupo, o ideal é ingerirmos de 1 a 3 porções diárias. E por último, no topo da pirâmide, nós temos aqueles que devem ser consumidos de forma moderada, de preferência quase nada, que nós chamamos então de energéticos extras. Nesse grupo então estão inseridos os óleos, também açúcares refinados, como aquele que a gente coloca no café, chocolate, cupcakes, etc. Também entram aqui balinhas, e manteiga, margarina e esse tipo de coisa. Se a gente consumir eles em grande quantidade, eles podem nos fazer mal em algum momento. Por isso que o ideal é a gente comer de 1 a 2 porções no máximo diariamente. E aqui encerramos as explicações sobre a pirâmide alimentar.
Mas não esqueçam, gente, para que a gente tenha uma qualidade de vida excelente, nós precisamos unir a boa alimentação, a prática de exercícios físicos e também o hábito de beber água regularmente. O exercício físico e a água não estão desenhados na pirâmide alimentar, mas se estivessem, eles estariam na base, porque sem eles, nenhuma alimentação é totalmente efetiva se a gente for prevenir doenças. Então é por isso que a gente precisa aliar os três, sempre de forma muito equilibrada. Por hoje é isso, pessoal. Tentem colocar em prática todos esses hábitos para que vocês tenham uma qualidade de vida cada vez melhor e que quando forem adultos e mais velhinhos também possam ter uma vida saudável. Um beijão para todo mundo e até a próxima!